Sobre o Rio de Janeiro, mas primeiramente quero parabenizar a CNN por reconhecer a gravidade dos acontecimentos e por tratar o caso como realmente é, um ato de terrorismo. Antes de qualquer coisa, é importante expressar a solidariedade às vítimas dessa tragédia, e especialmente aos policiais que perderam suas vidas de forma heróica, enfrentando o crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje no Brasil, Hoje, o Brasil é comandado por um presidente que já declarou considerar os traficantes como vítimas dos usuários de drogas. Isso é um absurdo. Esse mesmo partido político obteve nas últimas eleições uma expressiva votação dentro dos próprios presídios, dentro dos presídios do país. Enquanto isso, o ministro da Justiça comemora a soltura de presos detidos em flagrantes e o Supremo Tribunal Federal tem reclassificado inúmeros traficantes ligados a facções como simples usuários de drogas. Simples usuários. Isso é um absurdo. Além disso, o STF é presidido por um ministro que já limitou as ações táticas e aí sobrevoou da polícia e sobrevoos da polícia nas favelas dominada pelo crime. Enquanto parte da esquerda insiste em enxergar os criminosos como vítimas da sociedade, os números mostram outra realidade. De acordo com a Datafolha, em 2024, cerca de 23 milhões de brasileiros viviam em regiões controladas por facções criminosas, enquanto apenas um ano esse número cresceu 24%, alcançando mais de 28 milhões de presos de pessoas sob o domínio do crime organizado. Isso eles não vê? Essas populações cercadas pelo medo e pela insegurança, indignação, olha para as autoridades em busca de resposta. E o que encontra? Nada. Infelizmente, só encontra notícias sobre apreensões de drogas anuladas, criminosos condenados sendo soltos e prejuízos em empresas públicas e novos escândalos envolvendo órgãos federais. Isso é que o pessoal encontra. Enquanto isso, o país parece dividido. De um lado, o Estado sendo administrado por policiais políticos incapazes e do outro lado, o território sendo controlado por facções e assassinos com o aval da própria justiça. Isso é um absurdo em nosso país. Se realmente 15% do Brasil está sob o comando do crime organizado, por que os defensores da soberania nacional não se manifestam? Por que eles não se manifestam se vê tudo isso? Afinal, soberania é justamente o direito do Estado exercer a autoridade sobre o seu território. Curiosamente, curioso é ver alguns veem como um ataque à soberania. O simples fato de um juiz perder o visto americano, mas não considera um atentado à soberania os milhões de brasileiros que vivem reféns dos criminosos. Isso não vê. E de acordo com repórteres especiais aí, especialistas, de algumas emissoras, como a CNN Brasil, o governo Lula considera preocupante a tentativa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas, alegando que isso colocaria em risco a soberania nacional. Tudo balela. Soberania nacional, acho que isso já foi faz tempo. Mas, então, segundo essa lógica, organizações como o PCC e Comando Vermelho, que usam armas de guerra, drones explosivos contra o Estado, seria apenas criminosos comuns. São classificados como criminosos comuns, ou até mesmo vítima da sociedade, ou até mesmo vítima dos usuários de drogas. É curioso notar que o contraste, enquanto manifestantes do 8 de janeiro foram chamados oficialmente de terroristas, os narcotraficantes que aterroriza comunidades inteiras continuam sendo tratados como cidadãos comuns, como vítimas da sociedade, como vítimas de usuários. Isso é um absurdo. Portanto, se um país realmente deseja combater o narcoterrorismo,
precisa de um governo que não tenha diálogo com o crime, jamais. Não trate agressores como vítimas, jamais. E reconheça as facções como organizações terroristas. Só assim será possível fortalecer o trabalho das forças policiais e devolver segurança ao povo brasileiro e a dignidade de abrir sua porta e ficar até as 10 horas da noite com a porta aberta, sentado, conversando, trocando informações e contando histórias em suas portas, em suas casas. Senão, vamos continuar do mesmo jeito. Enquanto vai acabar? Nunca. Quando que vai resolver? Nunca. Enquanto esse governo existir no poder, isso vai acontecer e coisas piores virão. Se você gostou, deixe o seu joinha e deixe seu comentário e compartilhe este vídeo.